Essa é a gestão. Agora, essa gestão, esses caras vão ter que se mexer e eles vão se mexer. Sabe o que eles vão fazer? Corintianar. É o que o Corinthians fez em 2024, porque o Corinthians cairia certamente em 2024. Mas o Corinthians falou: tô nem aí para a dívida. Eu prefiro me manter na primeira divisão, aumentar a minha dívida, do que sair. Mas o São Paulo, galera, ele não vai virar SAF. Dificilmente vai virar uma SAF agora. O que eles vão fazer é aumentar a dívida do São Paulo, vai fazer acordos com empresários. E ontem eu ouvi uma coisa que o Gabriel Sá ouviu internamente, né? É coisa que os clubes fazem, e o Gabriel Sá acabou comentando, tá? E vocês sabem que a gente sempre comenta isso aqui, eu sempre trago para vocês essas informações de bastidores de empresários. Empresários mandam no São Paulo. Existe a possibilidade do São Paulo ir pegar dinheiro emprestado com empresários para fazer contratações. Como o São Paulo já fez isso também ao longo da sua história, ele já fez isso em algumas vezes. Tinha até parado com essa prática e o São Paulo começou a recorrer mais a empréstimos bancários, só que agora o São Paulo vai recorrer a empréstimos bancários e também pode recorrer a empréstimos com empresários. E o que os empresários fazem quando os clubes devem eles, e muita grana? Eles começam a pegar aqueles encostados que ninguém quer e começam a colocar dentro do clube, e muitas vezes esses caras têm que jogar. Então, se o São Paulo fizer isso e contratar jogador de qualidade, jogador vai até jogar. Se o São Paulo pegar mais grana emprestada, ir para o mercado, fazer loucura e trazer jogadores encostados, galera, nada vai mudar. Se é para fazer loucura, se é para contratar, então que contrate bons jogadores. E me desculpem vocês, Luciano, Caleri, Arboleda, Pablo Maia, o Wendel, sabe? O meu sonho, de verdade, era que chegassem jogadores para tomar a posição desses caras, falar aqui é nós, é na bola. Só que o São Paulo está há 5 anos com uma dupla de ataque ineficiente, Caleri e Luciano. São leões contra times pequenos, levanta bandeirão e tudo. Contra time grande, aquela pipocada de sempre. O Wendel, todo jogo ele sente uma dor. O Arboleda, todo jogo, sempre dá uma pipocada. Um jogo ou outro também dá uma pipocada, uma entregada. Tem uma cara, joga com medo, parece. O Arboleda parece estar sempre com cara de medo. O Pablo Maia, não sei o que aconteceu com o Pablo Maia. Logicamente, a gente sabe, né? Perdeu o futebol quando ele teve 2 lesões sérias. Acho que o Pablo esqueceu de jogar bola porque era um baita de um volante. Hoje em dia, o Pablo Maia caiu muito o futebol dele. Então, além do... Se o Buta for ajudar, se o Newton vai ajudar esse time de alguma forma, se o Domingos Duarte vai ajudar, vai agregar em alguma coisa, galera, o maior problema do São Paulo hoje, me desculpem aí os fãs de Caleri e Luciano, mas o maior problema, eu continuo falando, é do meio para frente. Vocês sabem que aqui eu falo isso abertamente, sem problema nenhum, porque eu não tenho apego com jogador nenhum. Não estou criticando a pessoa, é o jogador. Luciano e Caleri, esses dois não têm a mínima condição de jogar junto mais. Se eles tiveram um dia, isso foi há 3, 4 anos atrás, gente. Esses caras estão com 33 anos, eles não estão aguentando andar em campo o jogo todo, gente. É só briga, só se esforça. Como eu disse, daqui a pouco faz um outro golzinho aí, todo mundo. Aí aquele torcedor apaixonado fala: tá vendo? Tem que renovar com o Caleri. Aí o outro fala: Luciano, ele que decide. Decide o quê? Quando você procura em mata-mata, esses caras somem, eles não decidem nada. Nada, 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 nada. Então, gente, não dá para viver só de história. Não dá para viver, mas porque ele foi importante em 2023. Não porque em 2022. A gente está em 2026, beirando aí de parar numa Série B, correndo o risco de parar numa Série B. Ou essa diretoria realmente vai contratar e vai ter que contratar, ou o São Paulo vai realmente cair para a Série B. Tem times piores do que o São Paulo? Tem sim. Mas parece que os outros até têm mais chance de melhorar do que o próprio São Paulo. Por mais que a gente assim, tem esperança, por mais que a gente acredita, parece que quanto mais a gente acredita no São Paulo, mais ele nos decepciona. O que vocês acham? Comenta, deixa nos comentários aí, fique à vontade, tá? Agora vamos falar outro assunto, mas antes deixa eu lembrar você de deixar o likezão se você chegou até aqui no vídeo também.
Fortaleça nesse like aí para dar uma moral aqui para nós, galera. Olha só, além de todos esses problemas, o São Paulo tá fazendo uma limpa, né? Tudo bem, são jogadores também que a gente entende que não faz o menor sentido estar no São Paulo, né? Mas por que traz também? São Paulo só vai ganhar se depois o time lá comprar o Tapia. 1,5 milhão, aproximadamente 7,5 milhões, 7 milhões e meio de reais. Eu vou falar uma coisa para vocês, essas vendas aí tá muito estranho também. Além disso, o Alan Franco também, outro, né, que pediu para sair, segundo o Rafinha, jogador queria sair. Lógico que os caras vão querer sair. Lógico que eles vão querer sair, não recebe, né? Uma bagunça dentro do São Paulo. Ah, e tem uma para vocês do Enzo Dias. Vocês lembram que eu já falei para vocês também que não é informação que eu disse, que era um feeling que o Enzo Dias ia sair. Nos próximos dias teremos novidades sobre isso, tá? O São Paulo não, o Enzo Dias não foi para o jogo porque ele foi para a Argentina resolver lá problemas pessoais. Eu só questionei uma coisa. A gente passou aí quase 2 meses sem futebol. No dia do jogo, o cara vai para a Argentina resolver problemas pessoais. Meus amigos, eu cravo isso aqui, eu falo com toda certeza para vocês. Sabe o que é isso aí? É o efeito Arboleda. Porque o Arboleda fez, o Alan Franco chutou o balde e fala, eu quero ir embora. O Tapia fala, me negocia também que eu quero ir embora. O Enzo Dias, você acha que ele vai estar se preocupando em jogar pelo São Paulo do jeito que tá? Hã? Olha. E ainda os caras querem renovar com o Caleri ainda também. Não renovaria. Mas o Caleri quer continuar no São Paulo também. Também por mais 3 anos, ganhando 2 milhões por mês, meu amigo. Uma torcida que ama o cara, não é cobrado, o cara não é cobrado, fica aí 14, 15 jogos sem fazer um gol sequer e não é cobrado por ninguém, né? Pro jogador isso é um resort, uma coisa maravilhosa, uma colônia de férias. Para ele, lógico, tá lindo, maravilhoso, ganhar 2 milhões por mês, não ser cobrado por ninguém, Luciano, Arboleda, esses caras estão no lugar certo. Eles estão no lugar certo. Lógico que eles querem continuar, porque se eles saírem do São Paulo, eles vão para onde? Para Columbus Crew, vão lá para um time pequeno da Turquia, né? Um time aí do Emirados Árabes, um time aí pequeno da Ucrânia, é para esses lugares que eles vão. Eles não vão para Palmeiras, para Flamengo, para Corinthians, para Cruzeiro, né? Não vão. Não cabe, ninguém quer. É o São Paulo que é louco de ficar pagando isso por esses jogadores. Essa é a realidade, gente. A diretoria do São Paulo vai abrir aí uma exceção, ou vai contratar 2, 3 jogadores para chegar e ser titular, ou nós vamos, infelizmente. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Baita desconto. Bom, continuando aqui com as informações, ontem o São Paulo acertou a saída do Moreira para o Al Nassr, eu acho que assim que se pronuncia, tá? Porque Al Nassr é do Cristiano Ronaldo, e este clube não é o do Cristiano Ronaldo. Eu vi muita gente falando assim, pô, mas o Moreira presta pro Al Nassr, tá, mas não presta pro São Paulo. O pessoal tá achando que é o Al Nassr da Arábia Saudita, e não é. Esse é o Al Nassr, time de Dubai, dos Emirados Árabes, tá? O Moreira assinará o contrato com este clube por 3 anos. Ele vai em definitivo. E sabe quanto São Paulo vai embolsar por essa saída do jogador? Nada. O São Paulo tá liberando o Moreira de graça. O jovem tem mais de 1 ano de contrato ainda. O Dorival ontem terminou o jogo com o Vitor Sá como lateral direito. O Igor Felisberto não viajou? Por que não viajou? O Mike não viajou? Por que não viajou? Então, vê como que... Você consegue entender que não é que o São Paulo não tem na base. Não é que o São Paulo não... A base de Cotia não forma. Não é que o São Paulo não tem... Não é. É que o treinador Pardal prefere improvisar um atacante que ganha R$1 milhão por mês na lateral direita. Quanto isso, São Paulo tá liberando aí o Moreira de graça, né? O São Paulo deve manter um percentual ali dos direitos econômicos do atleta, visando uma futura venda, mas pra você, São Paulo fez um bom negócio em liberar o Moreira de graça? Comente aqui abaixo sua opinião. Lembre-se que o Vitor Sá terminou a partida de ontem como lateral esquerdo, tá ganhando R$1 milhão por mês, tá? Bom, e o Júlio Casares mais uma vez vira pauta nos noticiários do São Paulo. De acordo com o Globoesporte.com, Casares teria gastado aí mais de R$1 milhão com o cartão corporativo do São Paulo, e este valor ali foi durante o seu mandato de 2021 a 2025.
Casares usou o cartão para fazer compras até mesmo de charutos, rapaziada. Além de outros gastos aí com lojas de grife, Prada, não sei o que, Zara, por aí vai. Jantares chiques pra caramba. O cara gastou 12 mil reais num café, mano, num brunch, tá ligado? Então, Casares teria devolvido cerca de 560 mil reais ali referentes aos gastos pessoais. O ex-presidente do clube pode ser expulso por gestão temerária ou irregular. Carlos Belmonte tem sua audiência marcada para o dia 25 de agosto, às 19 horas, tá? A tendência de sua votação para expulsão ou não é que aconteça em meados de setembro. É bem possível que o Carlos Belmonte seja expulso e o Júlio Casares seja o próximo. E é o que a gente espera, né? Neste domingo, São Paulo vai ao Maracanã encarar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, 20ª rodada do Brasileirão. Após essa partida, o tricolor ficará 2 semanas sem jogar. Isso se dá por conta aí do Santos, que teve seus jogos adiados, né? O jogo de São Paulo contra o Santos foi adiado porque o rival vai disputar o playoff da Copa Sul-Americana. São Paulo só voltará a atuar no dia 8 de agosto contra o Grêmio. Dorival Júnior terá aí 13 dias para arrumar esse time. Aliás, o Dorival assumiu ali, reconheceu a responsabilidade no jogo de ontem, pífio, né? O treinador fez um alerta sobre o momento do clube e disse o seguinte: olha, eu acho que todos os jogos, cada um tem as suas características próprias. Nós temos que ter consciência, até porque eu fui ex-atleta, que essas situações, nós atletas, temos que buscarmos uma solução. Nós temos que nos sentirmos um pouco mais responsáveis pelo momento que o clube vem passando. Eu acho que isso eu já fazia quando atleta e continuo fazendo hoje comandando um grupo. Nós temos que ter consciência que em determinados momentos nós precisamos de algo mais de todos nós. E é esse o momento que o São Paulo está precisando. Com a derrota de ontem, São Paulo caiu para a 9ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O tricolor poderá ainda ser ultrapassado ainda hoje. Se o Corinthians vencer o Remo, o São Paulo aí cai para a 10ª colocação. São Paulo está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento e mais uma vez vale ressaltar ali que o Crespo estava certo, mas Rafinha, Henry Assis, Rui Costa ignoraram completamente e agora estão aí colhendo os frutos da sua arrogância, da sua soberba. E em entrevista ao Globoesporte.com, Rafinha falou sobre o futuro de Caleri. O diretor executivo afirma que Caleri deve dar boas notícias ao tricolor ainda nos próximos dias. De acordo com Rafinha, Caleri quer ficar no São Paulo e o São Paulo quer ficar com o Caleri. Rafinha afirmou ali que o Caleri entende o momento do clube, né? E por entender o cenário financeiro que o São Paulo vive, o desejo de ficar, Caleri deve renovar o seu contrato com o clube do Morumbi. Veja o que disse o diretor executivo do São Paulo, Rafinha. Que vergonha. Cara, o Caleri é um cara especial, né? Todos nós queremos muito que o Caleri fique aqui. Todos nós do São Paulo, né? Todos os atletas, todos os jogadores. O clube quer que o Caleri fique no São Paulo, né? O Caleri tem se mostrado muito do lado do clube agora, bem otimista, bem tudo tá nessas... Tudo que a gente, nas últimas reuniões que nós tivemos, tudo que o Caleri tá fazendo, cara, ele entende o momento do clube. Ele tá, tudo que tem tava como pode dizer, ao alcance do Caleri, o Caleri tá fazendo pelo clube, entende o momento. O Caleri gosta de estar no São Paulo, o Caleri ama esse clube aqui. E nós também, o Caleri entendeu o momento do clube, entendeu a necessidade do clube. E, cara, como que a gente vai falar para o torcedor? O torcedor sabe melhor que todos nós. O Caleri é um cara importantíssimo para o São Paulo. Todos nós queremos muito que ele fique, mas, claro, entendendo o momento atual do clube. Não podemos fazer loucura aqui no São Paulo, certo? Mas é um jogador que nós temos o objetivo de renovar e tenho certeza que vai ter um final feliz essa renovação do Caleri. O Caleri quer ficar no São Paulo, entende o momento do clube e o São Paulo quer contar com ele. Tenho certeza que nós vamos ter boas notícias aí nos próximos dias. Bom, a última pedida de Caleri aí foi de R$1.700.000 por mês só de salário, né? Bônus por marcar gol. Bônus por marcar gol, gente do céu. Na atual temporada, o atacante fez 31 jogos, marcou 11 gols e deu 3 assistências. Você é a favor da renovação de contrato de Caleri, que tá pedindo bônus pra marcar gol? Comente. Agora, a partir de hoje, eu não vou me estressar mais com o São Paulo, gente. Eu só vou rir, tá bom? Bom, ontem à tarde, Domingos Duarte assinou o contrato com o São Paulo, contrato de 2 anos. O zagueiro português agora é oficialmente jogador do tricolor. O anúncio oficial ainda não foi realizado, o clube aguarda algumas questões ainda, mas todos os trâmites que impediam a assinatura do contrato já foram resolvidos e o acordo foi assinado. Aliás, o São Paulo não pode registrar ainda Domingos Duarte no bid por conta do transfer ban que o São Paulo vai ter que resolver em relação à compra de Marcos Antônio. A diretoria trabalha o mais rápido possível para quitar essa dívida aí até domingo. Domingos Duarte chegou para ser titular da zaga do São Paulo, tá? Essa é a informação. Por conta disso, São Paulo tem pressa aí para resolver essa questão do transfer ban, mas pode cravar que Domingos Duarte é do São Paulo e nada mudar isso. Apesar de sua chegada, a diretoria segue atenta ao mercado, tá? O clube deve buscar a contratação de mais um zagueiro, viu? Ainda mais por conta da lesão aí
do Rafael Tolói. Mas não só por isso. Mesmo se o Tolói não tivesse se lesionado, o São Paulo iria atrás de um zagueiro. Bastos, do Botafogo, está livre no mercado, rescindiu o contrato, como adiantei pra vocês em primeira mão que aconteceria. Ele tem chances de vir, viu? Nada certo ainda, mas as conversas podem ser retomadas. Enfim, em breve traremos aqui novidades quanto a isso. Sobre Domingos Duarte, ele será anunciado em breve, mas só será inscrito quando o São Paulo resolver a questão do transfer ban. Mas o contrato já está assinado. Bom, e o Rafinha foi questionado sobre os atrasos com os atletas, né? Ele afirmou que tem atraso sim e revela que é 1 mês de atraso e também que um dos acordos que foram feitos com os atletas, né, tá sendo cumprido à risca, beleza? Tem atraso e não é com essas coisas de loucura. O São Paulo tem sim uma imagem atrasada. O acordo do São Paulo tá pagando, pagou o que tinha atrasado, pagou as parcelas que tinha, 1 mês está atrasado. Isso eu não posso te afirmar exatamente, mas eu acho que 1 mês está atrasado. O salário tá igual para todos, está atrasado, tá errado, claro que é errado, nós sabemos disso. Sabemos que o momento o clube atravessa, nós não temos jogo no Morumbi, faz quase 2 meses e meio que o São Paulo não tem jogo, né? Nós não podemos usar o Morumbi. Então isso aí prejudica o clube em todos os sentidos. Ah, mas como se programou? Porque teve a Copa do Mundo, não é só o São Paulo. Todos os clubes do Brasil tiveram esse período agora sem jogo que afetou muita gente. Agora, que é justo, isso aí é do jogador, isso aí é justo. Isso não é aquilo que tem que fazer, não. O jogador jogou, tem que receber. Agora, o presidente Maciel está honrando todos os salários, tentando deixar tudo em dia, tudo certinho, o salário da carteira nunca atrasa. Né? Isso aí nos últimos anos, nunca teve problema no São Paulo. Atrasa um mês, sim, não vou mentir, isso aí acontece sim no São Paulo, mas nunca deixa de receber. O São Paulo nunca deixou de pagar os jogadores, nunca faltou com ninguém dessa forma. O Diego Fernandes viu essa fala do Rafinha, né, esse vídeo, e respondeu, dizendo o seguinte, abre aspas, Rafinha, pede para os conselheiros fazerem uma vaquinha e doar. Eles não querem o bem do clube? Então chegou a hora deles mostrarem. Bora, conselheiros, tira o escorpião do bolso. Vocês fiscalizam o clube, elegem os presidentes. Nada mais justo vocês agora botarem dinheiro do bolso de vocês para salvar o que vocês destruíram. Quem aí da torcida também acha justo? Fecha aspas, questiona o Diego Fernandes. Esse comentário foi muito bem recebido pela torcida, tá? Muitos ali concordam com o Diego, já que foram os conselheiros que destruíram o clube, eles que, né, tentem arrumar a casa. Sobre o Diego Fernandes, tem mais coisa aí, viu? Ferveu o negócio. A Rimacis falou naquela reunião com os influenciadores que o Diego Fernandes não tinha nenhuma oferta, nada do tipo, mas o empresário afirmou que vai se pronunciar em breve sobre este assunto e ameaça revelar detalhes da reunião que teve com o Maciel. Diego diz que está esperando a resposta de Maciel sobre um e-mail enviado de um documento, né? Documento esse que é sobre um estudo de SAF no São Paulo, além de uma auditoria de uma das maiores empresas no mundo. Diego revela que convidou o Maciel para se reunir com investidores lá nos Estados Unidos, em Nova York e em Miami, isso durante a Copa do Mundo, né? O empresário até colocou seu staff para buscar o Maciel, né? Mas não obteve resposta. E para finalizar, Diego Fernandes disse mais, abre aspas. Irei me manifestar em breve. Também irei divulgar a proposta que entreguei em mãos para ele. O torcedor São Paulino merece conhecer toda a história. É exatamente por esse tipo de situação que acontece no São Paulo que eu sempre defendi e quis a negociação feita para todos os holofotes e sempre expus tudo nas redes sociais e na mídia. O São Paulo não precisa de salvadores, fecha aspas. Mais uma vez, o Arrimacis mentiu naquela reunião com os influenciadores. Eu avisei, né? E teve muita gente daquela reunião que estava lá que acreditou em tudo que o Maciel disse. Tomou como verdade. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, né? O cara é presidente, o cara é dirigente mente. A ver se o Diego Fernandes, de fato, vai apresentar algo concreto que desmascare o Arrimacis. A situação do São Paulo é diferente do Corinthians que o Dorival enfrentou, por alguns aspectos, né? Sobretudo pelo fato de que no Corinthians ele tinha estádio e a torcida sustentando o caótico extracampo. No São Paulo esse cenário não existe, né? O São Paulo não tem nem o seu estádio para defender e nem a torcida no estádio para, no gogó, sustentar 45 pontos. Esse é o ponto de diferença. O Corinthians, do Dorival, não ficou perto do rebaixamento. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Mesmo caótico financeiramente, devendo, com transfer ban e tudo mais. Eu faço uma comparação, acho que para mim mais pertinente, em relação às outras passagens do Dorival no São Paulo, né? Ele foi técnico do São Paulo 2 vezes. Uma vez, a mais recente, campeão da Copa do Brasil também, né? Com aquela campanha surpreendente, eliminando Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E a outra em 2017, quando o São Paulo lutou contra o rebaixamento e também não teve o Morumbi. O São Paulo fez uma sequência de jogos no Pacaembu. Só que aí existia uma segunda casa, né? 5, 6 jogos no Pacaembu. E a segunda casa do São Paulo e a coesão da torcida foram suficientes para evitar o rebaixamento do São Paulo, que é uma espécie de
de última resistência que o São Paulino tem não cair para a segunda divisão, né? No cenário atual, as semelhanças com 2017 existem, mas 2017 não existia e nunca existiu na história do São Paulo esse caos administrativo, com transfer ban, sem campo para jogar, com jogadores inseguros. Quando o Dorival fala apagão, as outras partidas sob o comando dele já registraram apagões, talvez em outros momentos, nas partes finais das partidas, né? Foi assim que o São Paulo não sustentou 1-0 com o Botafogo, tomou o empate na última bola. Foi assim que o São Paulo não sustentou o empate com o Remo, tomou o gol da derrota na última bola. E dessa vez o apagão veio no início do segundo tempo. O que é apagão? É quando você toma um gol e o time esfarela emocionalmente. O time grande nessa situação, isso é muito comum. E você descreveu. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, com a volta do trio no meio-campo. Fez um gol, poderia ter feito mais. Não deu chance ao Atlético, ao bem armado time do Atlético. Vem do intervalo, o Atlético com modificações, o Pablo Maia erra um passe fácil, sai o gol de empate do Atlético na saída do segundo tempo, e aí o time esfarela emocionalmente. E acho que inclusive faltou um pouco de controle ao Dorival, que começou a empilhar atacantes, fazer trocas pouco frutíferas, e o São Paulo não conseguiu ameaçar o gol do Santos, goleiro do Atlético Paranaense, para buscar pelo menos um empate. Essa situação da conta para os 45 pontos, ela já tem algum tempo, e ela cada olhar dela na tabela, agora começa o segundo turno, você começa a tentar descobrir aonde você vai buscar esses 20 pontos restantes, né? E como você disse, o primeiro jogo do segundo turno é contra o Flamengo como visitante, né? Um dos melhores times do Brasil. É complexo, o São Paulo tem como concorrentes vários outros grandes nessa situação, vários outros grandes mais acostumados ao caos que o São Paulo, às adversidades que o São Paulo, ao calote que o São Paulo, a não ter estádio que o São Paulo, ao transfer ban que o São Paulo. Isso tudo, essa cancha, essa cartilha do rebaixamento, ela favorece quem já está acostumado a lidar com isso. E é mais complexo para quem não está acostumado a lidar com isso. Então esse é o desafio do São Paulo nessas próximas semanas, rodadas. Depois do jogo com o Flamengo, o São Paulo fica 2 semanas sem jogar. E 2 semanas sem jogar, perdendo, sem somar pontos, é aquele volume que vai crescendo, né? Enquanto fora do campo a luz não parece chegar, né? Não parece ter luz no fim do túnel fora do campo. Então é um ano bastante complexo, bastante difícil. São 5 meses decisivos na história do São Paulo, para tentar limpar fora de campo essa turma que afundou o clube e dentro de campo manter pelo menos o clube na primeira divisão. Olha, o São Paulo tem 10 pontos em 4 jogos com o Crespo e Paranaense. Que tal? Então, é isso. Primeiro que o São Paulo, só para falar rapidamente do São Paulo, eu falei aqui umas 2 vezes que a diferença entre São Paulo e Corinthians, nessa mesma situação, era a torcida. Né? Eu falei várias vezes. Eu desconfiava muito que o São Paulo fosse segurar a onda desse negócio de transfer ban, de dívida, de problema administrativo, de impeachment, afastamento de presidente, porque a torcida do São Paulo ela não está acostumada a esse tipo de situação. Né? E além do clube não está acostumado. A torcida do Corinthians é aquela que vai todos os jogos, vibra, incentiva 90 minutos e depois ela vai reclamar. Ela fez isso por 23 anos, quando o Corinthians ficou sem ganhar título. Eu falei que a torcida do Corinthians, o DNA do Corinthians é acostumado com adversidades. O do São Paulo não era. Então o São Paulo realmente está numa situação muito delicada. Está mais longe dos 45 do que... Está começando a ficar mais longe dos 45 do que a zona de rebaixamento, né? Do que se aproximar da zona de rebaixamento. Aí você olha o time. O time é ruim? Não, o time não é ruim.
O time é bom. É bom o suficiente para ficar lá em cima? Não, não é bom o suficiente para ficar lá em cima, nem é ruim para ficar sofrendo para cair para ir para a zona de rebaixamento ou para fugir do rebaixamento. Mas existe o problema emocional que o Arnaldo falou. Então é um time que se repete, se começa o segundo tempo repetindo como estava jogando o primeiro, a coisa continua a andar. Mas não pode ter nada durante a partida que tire a confiança do jogador. Né? Porque o time do São Paulo ele já entra, eles mesmos desconfiando do que eles podem fazer. Aí, na primeira, mesmo dominando a partida, eu vi o primeiro tempo inteiro. O São Paulo jogou bem o primeiro tempo. Eu achei que seria. No segundo tempo faria mais 1 ou 2 gols, porque eu achei que o São Paulo estava trocando passes bem, passes verticais, girando a bola de um lado para o outro, mas sempre indo na direção do gol do Atlético Paranaense. Não aqueles toques laterais, né, que a seleção brasileira, por exemplo, cansa de fazer, faz o tempo todo. Enfim, o São Paulo não estava fazendo isso, estava jogando para frente. Mas aí você toma um gol, pronto, você olha e fala, caramba, tomou um gol, mas um gol só é suficiente para acabar com a confiança total de uma equipe, para acabar com o lado emocional total de uma equipe? No São Paulo está sendo. Esse é o maior problema. Que nem o Dorival falou. O Dorival falou uma coisa interessante. Pô, nós tivemos esse tempo todo de Copa para treinar. Esse lado do lado externo do São Paulo, acho que atrapalha, como atrapalhava no Corinthians e tal. Mas nós fizemos um primeiro tempo muito bom, mesmo com o lado de fora ruim. Por que o segundo tempo não conseguiu? Porque no primeiro tempo não tomou o gol e no segundo tomou. Então o problema que o São Paulo tem que tomar agora, cuidado, eu acho o que o Dorival, apesar da resistência que esses treinadores têm com o lado psicológico, com a psicologia do esporte, eu acho que o lado principal do São Paulo nesse momento é o lado psicológico. Você não pode falar que está mal fisicamente, vai. Seria absurdo você falar, pô, o time está mal fisicamente. Todos os times pararam. Quem não foi para a Copa não jogou. Teve uma intertemporada aí até boa. Teve também condições de trabalhar o time tecnicamente, o time taticamente, né? Deu para trabalhar fundamentos, tanto que foi apesar do Santos ter falhado, foi uma falta bem batida, né? Coisa que não acontece normalmente no futebol brasileiro. O próprio Arthur, no intervalo do jogo, falou que ele mais 4, 5 jogadores, durante esse tempo de Copa do Mundo, eles treinavam um pouco separado para bater faltas, bola paradas. Ele falou no intervalo. Então você vê que a coisa foi trabalhada. E por que não funciona? Não funciona porque só estão se dedicando à parte física, à parte tática e à parte de fundamentos. E o futebol hoje exige a parte psicológica também ser bem preparada. Bola. Mas assim, o Cebolinha, ele deu um decreto no dia 11 desse mês aqui, faz hoje 12 dias, né, que ele deu um decreto. Ele bateu um martelo e ele decretou o que todo e qualquer São Paulino queria, ou rivais, né, do Flamengo queriam ouvir. Cebolinha vem a público e decreta o fim do ciclo dele no Flamengo. Falou que precisa de novos ares. E aí eu tava dando uma olhada no Palmeiras, não vai levar Cebolinha e nem tampouco o Cruzeiro. O São Paulo hoje ele parte como um time favorito a levar o Cebolinha, até porque isso é mexida. Isso sim é você fazer uma troca. Ah, Jubão, mas não tem dinheiro para trazer o Cebolinha. Quem tem dinheiro para trazer o Newton, 17 milhões e meio de reais, mais o salário, também tem dinheiro para trazer o Cebolinha. Quem tem dinheiro para pagar 1 milhão por mês pro Vitor Sá e, sei lá, 700, 800 pro Tolói, também tem dinheiro para trazer o Cebolinha. Então, quando vier falar pra mim, olha aqui no meu olho, isso aqui é importante. Quando alguém vier falar pra mim que não tem dinheiro, me fale. Fala, Jubão, o São Paulo não tem dinheiro. E aí você que me disser isso já me explica. O São Paulo contratou o Vitor Sá, como e por quê? O São Paulo contratou o Galopo, como e por quê? O São Paulo contratou o Newton, como e por quê? Aí eu vou entender, eu vou concordar que não tem dinheiro. Enquanto eu tô vendo as continhas de Júlio Casares chegando aí, nas notícias policiais. Enquanto eu tô vendo o Vitor Sá com 32, vai 33, ganhar 1 milhão por mês, eu não vou acreditar que não tem grana. Não adianta. A renovação do Arboleda faz o Arboleda ganhar 1 milhãozinho por mês. E aí eu vou falar pra vocês que não tem dinheiro. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Talvez não tenha dinheiro para manter o Rian Francisco. Não tem dinheiro para trazer o quê? O Cebolinha. Mas para trazer o Vitor Sá tem. Para renovar com o Caleri tem. Para pagar pro Lucas Moura ficar no departamento médico tem. Então qual que é a verdade? A verdade é que o dinheiro tem de sobra. O dinheiro tem, tá sobrando. Vai tudo pro bolso do Lucas, do Caleri, do Luciano, do Tolói, do Arboleda. Vai pro bolso dos mesmos, do Vitor Sá. Vai pro bolso de caras reservas e que não entregam mais. Enquanto nós estamos precisando de ares novos. Everton Cebolinha, ele se faz necessário. Até porque o São Paulo, quando abrir a janela agora, ele pode perder o Ferreirinha também.
E o Arthur não é nosso. O Arthur custa pro São Paulo 36 milhões de reais pra comprar. Cebolinha é pré-contrato pra vir de graça. Qual você prefere? Fala comigo aí.